Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou estudioso no mercado de criptomoedas, negócios na era digital, finanças e dando continuidade ao podcast anterior, que a gente falou sobre renda extra. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre como você pode começar o seu negócio de forma eficiente, tá? Porque o maior problema que o pessoal enfrenta hoje em dia é o seguinte: você tenta vender um produto ou um serviço no mercado e você enfrenta muitas dificuldades de estrutura, de venda, de aceitação do seu produto. Isso é muito frustrante para quem está começando a empreender. E geralmente a pessoa que tinha um produto excepcional ali que poderia dar muito resultado acaba desistindo, enfim, perde uma oportunidade que às vezes poderia ser a oportunidade da vida dela. Então, eu vou ser breve nessa estruturação aqui, para que você realmente, como eu falei no podcast anterior, inicie sem complicações. Você não pode complicar, tem que ser simples, tem que ser objetivo, para que você comece a ter resultados logo no início. Mas ser simples e objetivo não é fazer de qualquer jeito. Você precisa de um mínimo de estruturação. A ideia é a gente fazer um MVP. MVP é uma siglazinha que significa Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável. O que é isso? É uma versão resumida, muito resumida e simplificada do produto que você oferece. Isso vai depender, é claro, do tipo de produto que você oferece. Se for uma plataforma digital, se for um serviço, enfim, mais específico. Mas a ideia é que você tenha uma versão reduzida, resumida, simplificada do produto que você quer vender, né? Porque qual é a parada aqui? Qual é o esquema? Primeiro, você teve a sua ideia, e você quer vender aquele produto. Bacana. Você precisa validar essa ideia. Você precisa saber se essa ideia vai ser aceita no mercado. Então, por que você precisa de um MVP? Porque com o MVP, você lançando esse produto, você vai ter o mínimo de custo possível para conseguir lançar esse produto e ver qual é a reação dele no mercado. Você vai colher feedback dos seus clientes, entendeu? Você vai entender como é que seu produto está funcionando. Vai colher também as informações de tipo, o que eu posso melhorar? Como é que eu posso evoluir esse produto? Como eu posso atender melhor a minha demanda? Então, o MVP é justamente para que você valide a sua ideia. Então, ela tem que ter o mínimo de custo possível para caso as coisas não aconteçam conforme você planejou, você não tenha prejuízos, tá? Então, você precisa estruturar a sua ideia, fazer a sua ideia funcionar com o mínimo de custos possíveis, tá? O segundo passo é você colher esse feedback, juntar essas ideias sobre as necessidades do seu cliente, que vão aparecer junto com o seu produto, incorporar essas demandas no seu produto. Então, você acaba resolvendo de forma adequada as expectativas e os problemas que foram apontados pelos seus clientes, beleza? Então, aí, o seguinte, depois que você conseguiu fazer isso, olha só como é que as coisas funcionam. Você lançou o seu produto, com o mínimo de custo possível, você colheu os feedbacks e você incorporou aquilo no seu produto. E aí já não é mais aquele início, do mínimo, Então, o que você vai fazer agora? Depois que você fez isso, colheu as informações e incorporou no seu produto, você vai continuar o processo, e vai ajustando o seu produto conforme você for recebendo esses feedbacks, tá? Então, os feedbacks eles servem de base para que você melhore continuamente. De certa forma, o nosso produto ele acaba não sendo definitivo, porque como a gente precisa atender a demanda de mercado, como a gente precisa entender como é que o cliente funciona, as necessidades, as prioridades estão sempre mudando. E se você não acompanha isso, você fica para trás. Então esse modelo de MVP, que é o mínimo para você começar ali e evoluindo o seu produto, ele acaba se tornando uma metodologia constante, porque dessa forma você acaba sempre atualizado ali, entendeu? Atualizando o seu produto, atualizando o seu serviço, e deixando os clientes muito mais satisfeitos, beleza? Então, começar dessa maneira organizada, te faz ter uma efetividade muito grande no mercado,
permite o empreendedor compreender muito melhor o comportamento do cliente, detectar as falhas do produto antes que ele seja grande demais e talvez tenha um custo muito oneroso para você conseguir resolver esses problemas, né? E você consegue ajustando isso, resolvendo isso, antes de você lançar a sua versão final, que não é bem final, entendeu? Mas o produto que você queria realmente oferecer. Então, assim, baixo custo, né, prazo de desenvolvimento pequeno, tudo isso torna a metodologia, o MVP, com uma forma mais barata e eficaz de você testar a sua ideia, né? Já que ele pode economizar muito tempo e dinheiro aí no seu negócio, beleza? Então, tomar a decisão de não utilizar esse método, ele pode ser um problema muito sério, porque você tem que estar muito pronto para poder arcar com essas consequências aí de possíveis falhas, tá? Então, é isso, gente. Prático, rápido, eficiente, né? Você precisa, obviamente, entender quais são os custos do seu produto, e aí a gente está falando de tudo que engloba os custos, né? Como, por exemplo, você vai analisar as seguintes coisas, né? Todos os gastos que englobam, seja estoque, desenvolvimento, frete, armazenamento, plataforma, os impostos, encargos que você paga, enfim, tudo que engloba, tudo que é custo, tudo que você precisou gastar para poder desenvolver o seu produto. Outra coisa que você tem que pensar também é quais são os custos para que você venda o seu produto. Então você tem esses custos iniciais e também tem os custos de venda. Porque, por exemplo, pode ser os juros da maquininha de cartão, pode ser um frete que você vai ter que pagar para o seu cliente para enviar seu produto, né? Os impostos, encargos que você paga sobre isso. É claro que isso é um pouquinho mais avançado quando a gente está começando. Não necessariamente a gente precisa se preocupar com tudo isso, né? Mas é uma preocupação que você tem que ter. Você precisa ter isso em mente para poder fazer o seu negócio funcionar depois de validar a sua MVP aí. Bacana? Então, com isso nas mãos, cara, aí fica muito fácil você agora entender como é que funciona o seu negócio, calcular o seu lucro, que também é primordial. Você precisa entender se com a MVP você vai conseguir entender isso, né? Se você está conseguindo gerar lucro ou não. E para você entender se está fazendo lucro ou não, você tem que pegar o seguinte: a fórmula é muito simples, tá? Você pega ali o que você faturou, o que é lucro bruto, o que entrou na minha conta com as vendas do produto, quais são as receitas totais ali. E eu vou diminuir por todos os custos, esses custos que eu falei anteriormente. Por exemplo, vamos supor, você vai vender brigadeiro, aí você quer vender um brigadeiro por R$5, tá? Então, você faz as contas ali, tudo, você quer vender um brigadeiro por 5, mas você viu que você gasta ali em média, contando tudo, tá? Todos os seus gastos, armazenamento, produto, enfim, para você fazer o brigadeiro, você gasta R$1,50 em cada brigadeiro, para produzir cada brigadeiro, tá? Então a gente pode ver o seguinte, um brigadeiro você vende por 5, o custo é R$1,50, então logo você pensa 5 menos R$1,50, R$3,50, então você lucra R$3,50. De forma simples você consegue entender se você está ganhando dinheiro ou se você está tendo prejuízo. Isso é o mais importante para você conseguir botar o teu negócio para funcionar do jeito certo. Porque não adianta você vender almoço para pagar janta, né? Como diz o velho ditado. Então prestar atenção nisso é muito importante. Então, resumindo a nossa conversa de hoje, valide o seu negócio. Quer fazer uma renda extra? Faça da forma correta. Seja empreendendo digitalmente, fisicamente, né? Você quer entrar no mercado de afiliados, você quer vender aí seu bolo, seu brigadeiro, você quer ser streaming, enfim. Para tudo que você vai fazer, você precisa de um mínimo de estruturação. Então crie esse sistema, valide o seu negócio, veja a aceitação das pessoas, ouça as críticas, evolua com elas. Bacana? Pessoal, esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? E vamos falar mais de negócios aqui outras vezes. Tenho a intenção de chamar pessoas especialistas em negócios para poder ajudar você aí a estruturar o teu negócio também, entender como é que funciona, te ajudar a fazer uma renda extra mais efetivamente. Bacana? Então, aguardo vocês nos próximos episódios. É isso aí, obrigado. Valeu, seus tontos.